O diabo é inimigo de Deus? Ou será que a gente entendeu tudo errado? Na Bíblia, Satã não aparece como um ser rebelde que luta contra o Criador. Ele não é inimigo de Deus. Pelo contrário, ele é um servo criado com um papel específico: se opor ao homem, testar, provar e acusar aqueles que quebram os mandamentos. Jó é um exemplo. Satanás recebe permissão divina para prová-lo em sua fidelidade. Isso nos mostra que ele age dentro da ordem divina, não fora dela. Só que ao longo do tempo, muitos textos bíblicos foram mal interpretados e usados para criar uma imagem diferente. O rei da Babilônia, em Isaías, foi confundido com Satã. O 1/3 das estrelas em Apocalipse foi lido como uma rebelião no céu, quando o texto fala de outra realidade simbólica. Eu sei que é difícil se desprender de uma crença que você foi ensinada a vida toda, mas não. Satanás não é o rival de Deus. Ele faz parte do plano divino. Ele é um instrumento de justiça e prova para o homem. Você já tinha pensado dessa forma? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assistindo a este vídeo com essa abordagem, sem se apegar ao que Yeshua e seus emissários disse sobre as forças impuras ou de baixa frequência, sentimos até vontade de nos tornar amigo do diabo ou pensar que ele é um ser bonzinho. Mas vamos primeiro pontuar algumas questões importantes sobre o texto de Isaías 14 e sobre essa pauta de acordo com o pensamento judaico. Primeiro, o próprio Urashi, neste verso, reconhece que o texto, ao falar do rei da Babilônia, se refere a ele como uma potestade terrena e que sua eventual queda aponta também para a queda da potestade espiritual dominante naquela região, da Babilônia. Ouça o que diz Rashi sobre o texto de Isaías 14. Este é Vênus, que dá a luz como a estrela da manhã, Rei Léo sendo derivado de Yahal para iluminar. Esta é a lamentação sobre o príncipe celestial da Babilônia que cairá do céu. Mas devemos nos lembrar que o chamado Novo Testamento, os textos chamados escritos nazarenos, ensinam, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, citando Efésios capítulo 6, verso 12. Desta forma, vemos essa correlação. Aqui devemos observar algo. O maior problema atual do movimento messiânico não está sendo fazer o uso dos sábios, usando o Talmud e literatura judaica, mas sim abandonar os textos que contêm os ensinos e instruções de Yeshua e seus apóstolos sobre conceitos variados, relacionados inclusive com as entidades espirituais malignas. Ouça o que Yeshua disse sobre o diabo em um de seus debates com a classe farisaica da época que estava sendo guiada por demônios. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... O próprio apóstolo Yohanan, conhecido como João, disse: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 Yohanan, João 3, 7 e 8. Veja como João mostra uma imagem tão amável desse ser que algumas pessoas do movimento judaico-messiânico têm ensinado as pessoas a amarem. No judaísmo do Segundo Templo, existia a crença de que havia a possibilidade do uso de forças malignas para dominar os próprios demônios. Isso pode ser visto, inclusive, no episódio em que Yeshua é acusado de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. Ora, se eles acusaram Yeshua de tal coisa, é porque eles mesmos seriam capazes de tal feito. Acusem ele do que nós somos, é deste jeito. O que dizer ainda do que a tradição ensina sobre Salomão, de que este dominou o chefe dos demônios, e por meio de um anel mágico que continha um nome sagrado, e com auxílio dele, lapidou as pedras que seriam usadas na construção do templo. Eu encerro este vídeo os lembrando as palavras do apóstolo Paulo, conhecido como Rav Shaul, de que devemos estar edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, citando Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22. Que o Eterno possa continuar abençoando vossas vidas e iluminando vossos corações. Eu aguardo vocês aqui no canal Or HaTorah no próximo material. Shalom, shalom.